Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 42 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Litzuz e comigo está, como sempre, o Paulo M. Dias. Olá. O que é que trouxeste esta semana para os nossos ouvintes, Paulo, para este nosso esparregado de curiosidades históricas? Bom, hoje eu quero falar brevemente sobre um dos mais famosos e mais importantes imperadores romanos, Constantino o Grande, isto a propósito do seu nascimento a 27 de fevereiro, dia em que aliás sai originalmente esta miscelânea. Mas 27 de fevereiro estamos a falar de que ano, ao certo? Não sabemos ao certo, mas terá sido entre os anos 271 e 273, portanto há qualquer coisa como 1750 anos. De qualquer forma, Constantino nasceu naquilo que é hoje a cidade de Niš, na Sérvia, filho de Helena, uma cristã grega de origens humildes, e de Flávio Valério Constâncio, um oficial do exército romano que, a partir de finais do século III, se tornou um dos seus líderes, integrando a chamada tetrarquia e ascendendo assim à posição de imperador no Império, claro, a partir do ano 305. Mas para os nossos ouvintes menos familiarizados com a história do Império Romano, o que era a tetrarquia? Era uma solução criada pelo imperador Diocleciano no ano 293 para resolver uma série de problemas associados ao governo do gigantesco Império Romano por um só homem. O Império foi dividido em 4 partes, o seu governo foi confiado, obviamente, a 4 homens diferentes, 2 imperadores, conhecidos como Augusti, e 2 herdeiros, conhecidos como Césares. O sistema acabaria por funcionar precisamente até o ano de 306, quando faleceu Flávio Valério Constâncio, e o exército acabou por proclamar o seu filho, Constantino, como, respectivamente, Augusto e César, violando as regras da tetrarquia. Estava então aberto o caminho para a reunificação do Império, sob a égide de Constantino, que nessa altura era dono e senhor das províncias da Britânia, da Gália, portanto França, e da Espanha, e controlava também um exército considerável, estacionado nas imediações do rio Reno, a fronteira com várias tribos germânicas como os francos e os alamanos. Inicialmente Constantino parecia querer manter-se alheio aos problemas das outras províncias, mas acabou por mudar de ideias e embarcar num longo processo de reunificação. Em 312 venceu Maxêncio na famosa Batalha da Ponte Milvia, tomando Roma e obtendo controle total sobre a Itália. Apenas 12 anos mais tarde, no ano 324, Constantino viria a ser capaz de derrotar Licínio e concluir a reunificação do Império. Viria, no entanto, a falecer a 22 de maio de 337, depois de um reinado cheio de importantes reformas. E que importantes reformas é que podes exemplificar? Bom, fez várias reformas para fortalecer o seu poder, claro, e para tornar o Império mais fácil de governar por um homem só. Além disso, e de forma a combater a inflação, mandou cunhar uma nova moeda de ouro, o sólidos ou soldo, que viria a tornar-se tão comum e tão popular que permaneceria em uso ao longo de boa parte do período medieval. O próprio exército romano, que era a fonte do seu poder, foi dividido em 2 para ser mais manobrável, com as tropas móveis, os chamados comitatenses, de um lado, e as tropas de guarnição, os limitanei, do outro. Através de uma série de campanhas militares, Constantino vai também recuperar territórios perdidos durante a chamada crise do século III, um período bastante duro para o Império Romano. E claro, também vai ser Constantino o responsável pela legalização, digamos assim, do cristianismo, que até então era frequentemente perseguido. E foi ele, por exemplo, o responsável pela convocação do Concílio de Niceia, que reuniu em 325, precisamente para tentar resolver as muitas diferenças entre as diferentes correntes de cristianismo. Ainda hoje se debate até que ponto Constantino era ou não cristão, já que parece ter vivido a maior parte da vida como pagão, mas o facto é que foram as suas reformas e os seus éditos que acabaram por permitir o início da ascensão do cristianismo, que, como sabemos, se viria a converter em religião oficial do Império Romano e que ainda hoje existe sob diferentes formas e aspectos, precisamente graças a Constantino o Grande. E talvez esta última reforma da Igreja tenha sido um dos pontos mais impactantes deste período de Constantino, tendo em conta que o Concílio de Niceia acabou por, como disseste bem, não é, formatar grandemente aquilo que é a Igreja ainda hoje em dia. Exatamente. E de resto, Roger, o que trazes tu esta semana? Olha, esta semana trago um acontecimento do próximo dia 2 de março, mas neste caso há 216 anos, ou seja, um acontecimento do ano de 1807. E estou a falar da Lei Federal dos Estados Unidos da América, chamada Act Prohibiting Importation of Slaves, ou seja, o ato de proibição de importação de escravos. E como o próprio nome indica, trata-se de uma lei que procurou proibir o tráfico de pessoas escravizadas para os Estados Unidos e que entrou em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte, ou seja, de 1808. E a lei expressava explicitamente que era proibido importar, e aqui cito, qualquer negro, mulato ou pessoa de cor com o objetivo de manter, vender ou dispor tal negro, mulato ou pessoa de cor como escravo, ou para manter para serviço ou trabalho. E isto apesar da Declaração de Independência de 1776 deixar explícito que todos os homens são criados iguais, o que, como sabemos, não passava de uma teoria.
Obviamente, e como os nossos ouvintes saberão, mesmo depois da Declaração de Independência e até da Constituição dos Estados Unidos da América, datada de 1787-1789 e que ainda está em vigor, aliás, a manutenção do tráfico negreiro e da escravatura era, claro, incompatível com qualquer ideia de igualdade. E ficou mais ou menos acordado que este tráfico de pessoas escravizadas terminaria num espaço de 20 anos. E por isso aparece o Ato de 1807, que, recordo hoje, que previa o fim do tráfico, mas não o da escravatura. O que é, de certa forma, a continuação de um sistema perverso. Não há a chegada de novos escravos, mas esta continua, claro, a existir e a ser apoiada. Não há importação, aqui com umas aspas muito grandes, e aqui no pior sentido, claro, do termo, porque estamos a falar de tráfico humano, mas era ainda necessário mão de obra gratuita e forçada que mantivesse o sistema económico a funcionar. E isto vai ser essencial por causa do desenvolvimento da produção de algodão no sul dos Estados Unidos a partir de finais do século XVIII, porque é precisamente em 1793 que Eli Whitney desenvolve um novo engenho para extrair as fibras do algodão de forma mais eficiente. Só para os nossos ouvintes terem uma noção, em 1793 a produção era de 3.000 balas ou fardos de algodão por ano e na década de 1850 ultrapassava 3 milhões de balas por ano, ou seja, um impacto brutal nesta produção. Daí então, como disseste, a necessidade de mão de obra escravizada para este trabalho. Claro, e tal levava também ao declínio do tabaco, produzido no norte dos Estados Unidos, e daí também que a pouca necessidade que tinham do trabalho escravo tenha daí levado a uma abolição mais rápida da escravatura nessa zona norte dos Estados Unidos. Mas repara que, se são precisos escravos, mas que não se podem trazer diretamente do continente africano, então passa-se a produzir, também aqui com aspas muito grandes, internamente, com todas as implicações que isso traz. Em 1810 seriam cerca de 1.100.000 escravos e quando se chega à década de 1860 e à Guerra Civil Americana, a população escravizada era de 4 milhões e representava cerca de 35% da população do Sul, ou seja, 13% da população dos Estados Unidos no seu todo. E, como outra dado importante, diga-se que durante todo este período, cerca de 90% da população negra nos Estados Unidos estava escravizada. São números realmente impressionantes sobre um fenómeno que, aliás, ainda hoje tem um impacto bastante significativo nas nossas sociedades contemporâneas. Sem dúvida, e isto foi apenas para falarmos desta abolição do tráfico negreiro, mas não da escravatura, porque o assunto é muito mais complexo, claro, do que isto, e ficará certamente para futuros episódios, quer sobre o tráfico negreiro do Atlântico, ou sobre este fenómeno noutras regiões do mundo, ou até noutras cronologias, já que é um dos fenómenos mais antigos da humanidade. Sim, exatamente. A escravatura é realmente algo inerente quase à condição humana, infelizmente, e portanto merece estudo em diferentes cronologias e em diferentes geografias também. Mas fora disso, qual é a tua sugestão de leitura da semana? Olha, esta semana trago uma recomendação em 4 volumes, que é uma obra coordenada por Rui Tavares, intitulada Portugal, uma retrospectiva, e publicada pela Tinta da China o ano passado. E desde já agradecemos à Tinta da China pela oferta de alguns dos volumes desta obra, que realmente vale a pena ser lida, que já foi, aliás, primeiramente publicada com o público, numa versão em fascículos, digamos assim, em vários volumes, e neste caso agora juntaram em 4 volumes, e que nos dá uma perspectiva muito completa da história de Portugal, de uma forma diferente, porque começa no ano de 2022 e anda para trás, portanto, até à pré-história. E cada volume está organizado a partir de datas e, como disse, é realmente uma obra muito interessante, com abordagens muito variadas, com muitos autores, muitos investigadores e que vale a pena conhecer para quem quiser ver esta perspectiva macro da história de Portugal. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? Bom, permanecendo assim um bocadinho nos temas macro, tenho um livro de Florian Louis, Atlas Histórico do Mediterrâneo, publicado pela Guerra e Paz em 2023, e é um livro que detalha precisamente esta história deste nosso mar Mediterrâneo, que tanta influência tem na evolução da Europa e muito concretamente também de Portugal. É um livro ilustrado, claro, é um atlas, e é muitíssimo interessante porque conta-nos a história deste mar desde, basicamente, a pré-história até a atualidade, e é, de facto, uma leitura muito interessante e que por isso recomendo. E pronto, é tudo nesta semana, nesta nossa miscelânea histórica número 42 do podcast Falando História. Agradecemos, como sempre, aos nossos patronos que apoiam este nosso projeto e já sabem, se querem apoiar o podcast, basta fazê-lo através da plataforma Patreon, em patreon.com/falandohistoria. O nosso e-mail está sempre aberto também para todas as sugestões e todos os contactos, falandohistoriapodcast@gmail.com, e esta miscelânea teve a edição sonora de Eduardo Pina. E pronto, é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.